fala de Jó, Deus ele olha para Satanás e diz: observaste o meu servo Jó. Deus ele chama ele de servo. Então é um homem que serve a Deus, um homem que tem um coração voltado a Deus. E Deus continua dizendo que Jó é um homem temente. E o próprio Deus diz que na terra não havia ninguém como ele, homem íntegro. Deus ele dá testemunho em relação à vida de Jó. Mas agora, depois que Jó passa pelo processo, Jó ele faz um balanço da sua vida em comparação daquilo que ele era. Por mais que o próprio Deus dá testemunho a ele, dizendo que ele era um homem que não havia ninguém como ele, que ele era um homem íntegro, ele era um servo. Deus dando testemunho a Jó. Mas Jó, quando ele analisa a sua vida, ele diz: olha, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Antes eu era crente, mas era de superficial. Mas agora, depois desse processo que eu passei, não te conheço só de ouvir falar, mas de andar contigo. Existem algumas coisas que Deus permite para mim, para você passar, para que eu e você passemos por essas situações. Na verdade não é para nossa morte, é para nosso crescimento. É Deus querendo te levar para um patamar mais elevado. Eu acho, amado, eu vim aqui nesta noite para te dizer uma coisa: o Senhor está te chamando para mais intimidade. Deus está querendo te levar para os patamares mais acima. Deus está querendo te levar para mais intimidade, para você conhecer mais a Ele. Há momentos das nossas vidas, irmãos, que a gente até se satisfaz da maneira que nós estamos, da maneira que nós estamos servindo a Deus, né? Na maneira que nós contribuímos, na maneira que nós oramos. Sabe, a gente está naquele, né, naquela mesmice, a gente acaba se acostumando, como alguns chamam, daquela zona de conforto. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, no nosso olhar está bem. Jó, ele era crente, sim, ele era, mas depois que ele passa por aquele processo, que o próprio Deus permite que ele passa, a gente vai ver um homem, agora ele dizendo: olha, antes eu te conhecia, na verdade era só de ouvir falar, eu ouvia falar de ti, eu era convencido, mas agora não é só de ouvir falar, mas agora eu experimentei o Senhor, agora eu te conheço de verdade. Deus muitas vezes nos leva em situações, porque Ele quer que você o conheça melhor. Deus, Ele quer te dar experiência. O próprio Davi, antes de matar o gigante Golias, a história vai nos dizendo que quando ele se apresenta a lutar contra o gigante, o próprio rei Saul disse para Davi: olha, Davi, contra esse homem você não pode lutar, porque ele é um homem experiente na batalha, e você não tem experiência na batalha. Mas existe uma palavra que Davi fala para o rei Saul. Ele disse assim para Saul: você não me conhece, porque quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha leão, vinha urso, e Deus me capacitava, e eu matava leão, e eu matava urso, e Deus, o mesmo Deus que me livrou do leão e urso, me dará a cabeça desse gigante. Ou seja, as experiências que Davi teve, lutando com leão, lutando com urso, determinou a vitória diante daquele gigante, determinou uma confiança inabalável. Deus te leva por alguns caminhos, e esses caminhos são preparação de Deus, para que você venha vencer lá na frente, para que você não venha retroceder. Alguns caminhos que Deus te leva, algumas situações, talvez quando você está trilhando por esses caminhos, você até questiona, você não entende, mas eu quero te dizer, você está na escola de Deus, está sendo preparado pelo Senhor nosso Deus, para que lá na frente você possa dizer: olha, depois que eu passei por isso, depois que eu passei por aquilo, agora eu conheço Deus de verdade. Sabe, a confiança que Davi tinha que ele ia matar aquele gigante, é porque ele já tinha passado por uma experiência com Deus. As nossas experiências que nós passamos com o Senhor, serão elas que definirão diante de alguma luta lá na frente que a gente vai passar. Por isso não desconsidera. O homem sábio da Bíblia, ele disse: olha, você não pode desconsiderar
o tempo da calamidade que você passa, porque ela produz alguma coisa na tua vida. Ela produz algo na tua vida. Muitas vezes o Senhor permite que o médico te dê um diagnóstico que venha te assustar. Sabe por quê? Para que o teu coração aprenda a confiar no Deus que cura. Há momentos que parece que a porta está se fechando, parece que você não vai conseguir. É nesta hora que Deus está querendo elevar a tua fé. Deus permitiu que Lázaro fosse enterrado. Alguém está entendendo aqui? Porque antes, quando Lázaro estava doente, Jesus liberou uma profecia. E a profecia é: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Sabe, há momento, irmãos, Deus ele trata conosco de uma tal maneira que ele até bloqueia a profecia para saber a intenção do teu coração, se você vai confiar em Deus ou não. Se você vai dizer: olha, o Deus falou isso, mas eu estou vivendo tudo ao contrário, eu vou abandonar minha fé. Sabe, teve uma mulher que ela estava pedindo um filho para Deus, e alguém perguntou para ela assim: e se você chegar no último dia da tua vida, no leito da enfermidade, e você está para partir, e nesta hora alguém disser para você: cadê o filho que você pediu para o Senhor? E esse filho não nasceu, você não teve esse filho. Qual é a conclusão que você vai ter nesta hora? Ela disse: não tem problema, eu posso até morrer sem um filho, mas o mundo saberá que uma mulher confiou no Senhor até o último dia da sua vida. Uma fé inabalável. É isso que Deus quer nos dar. Porque quando Jesus disse para Marta e Maria: essa enfermidade não é para a morte, foi uma liberação, uma profecia. Essa enfermidade não é para a morte, mas de repente Lázaro morre. Gera conflitos, né? E aí, Senhor, quando Jesus aparece lá em Betânia, 4 dias depois de ter sido enterrado: Senhor, tu tinha dito que não era para a morte, e agora? Deus nos leva em situações de conflitos. A tua fé passa pelas provas, mas eu quero te dizer: não é para a tua morte, é para o teu crescimento, é para você conhecer mais a Deus. Sabe, essa confusão toda na mente de Marta e Maria, Jesus disse que não é para a morte, agora ele morreu, e além de morrer, nós enterramos ele, já se faz 4 dias, e Jesus aparece. E sabe o que Jesus disse para elas? Crê somente, teu irmão há de ressuscitar. Alguém está entendendo aqui? Deus nos leva pelos caminhos para fazer a tua fé crescer. Ele pegou Jó, levou Jó por todo aquele processo, ao ponto de Jó, chegou uma hora que Jó não estava entendendo mais nada. Jó raspou sua cabeça, Jó lamentou, ficou na cinza. Sabe quando está tudo confuso? Um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que sacrificava ao Senhor, um homem que fazia isso, fazia aquilo, e passando por todo aquele processo, toda aquela situação, sabe, aquela sequência de perda. Perde isso, de repente vem outro e diz: perdeu, mas perdeu, o fulano morreu, isso, você começa a olhar e dizer: onde está Deus? Aí quando a gente vai lendo o capítulo 42 do livro de Salmo, o salmista está num conflitos. Quando você lê o capítulo 42, é quando muitas vezes nós passamos por alguns conflitos nas nossas vidas. Israel tinha sido levado como cativeiro na Babilônia, e lá no cativeiro da Babilônia, constantemente as pessoas olhavam para eles e perguntavam assim: aonde está vosso Deus? Aonde está vosso Deus? Aonde está vosso Deus? E o salmista vai dizer: na minha alma tem sede de ti, do Deus vivo.
Ele vai dizendo, eu era aquele que subiu com a multidão no templo do Senhor. E agora as pessoas estão olhando para mim, questionando, dizendo, aonde está vosso Deus? Muitas vezes Deus permite essas situações que geram conflitos dentro de você. Mas eu quero te dizer uma coisa, é nessas horas que a tua fé está crescendo. É nessas horas que você vai conhecer Deus de verdade. Quando eu vim no Brasil, irmãos, todo mundo sabe que eu vim da África e como a África é uma terra onde há muito ocultismo, muita bruxaria, lá, quando você se converte, tem que se converter de verdade, sabe? Tem programação de jejum na igreja toda semana, 3 vezes na semana tem programação de jejum. Os crentes têm que se fortalecer, porque as forças das trevas estão ali. Você tem que estar em oração, vigília, toda semana tem vigília. Final de semana tem pessoas que final de semana passam na igreja para se fortalecer, para se blindar, porque as forças os macumbeiros lá não brincam. Então o crente tem que se revestir. E aí me converti a Cristo. 3 vezes na semana a gente jejuava e passava as vigílias. E aquelas experiências com o Senhor. Aí o Senhor disse, você só me conhece de ouvir falar. Eu vou te dar uma experiência de verdade. Aí eu vim para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, foi maravilhoso, né? Você sai da África, vem para o Brasil. E ainda quando nós chegamos, foi para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, hospedado de um hotel, tudo de bom. Primeira semana no Brasil, e hotel que a gente estava era pensão completa, né? Café da manhã, almoço, café da tarde e o jantar. Eu falei, como vai jejuar num lugar como esse? De manhã você olhava aquela mesa, aquela mesa de café da manhã, cheia de frutos, cheia disso. Falei, meu, o que esse povo come tanto assim? Chegava no almoço, aquela comida, quarta-feira, feijoada. Foi uma terra abençoada. E ainda tinha aquela abençoada chamada frigobar, cheia de chocolate, guaraná. E quanto mais eu comia, mais eles colocavam. Eu falava, que lugar abençoado. Te come, eles põem de volta. Irmãos, só que quando nós viemos, na minha mente, eu pensava que a gente ia ficar 1 mês naquele hotel. Que quando nós compramos as passagens na agência de viagem, eles venderam assim pra gente. Só que o rapaz que nos vendeu dessa forma, no hotel ele só fez a reserva de 1 semana só. Vendeu 1 mês, mas entregou só 1 semana. Só que eu tranquilo, falei, eu vou ficar 1 mês aqui, né, nessa bênção aqui, mesa repleta, comida abençoada. Irmãos, não dava nem tempo de orar, porque a TV tinha filme o dia inteiro. E depois saía da frente assim, as praias, um lugar abençoado. Aí quando passou 2 semanas, o rapaz do hotel, na recepção, me chamou e falou assim, na verdade a sua hospedagem era só 1 semana. E outra semana que você está aqui vai ter que acertar. Você vai continuar no hotel ou você vai sair? Falei, mas como assim? Falou, não, é que aí pegou, falou assim, não, a reserva, sua reserva é 1 semana só que você já está 2 semanas, então você tem que, se você vai continuar no hotel, tem que acertar essa semana e nos falar quantos dias você vai ficar. Falei, mas eu não estava, eu tentei explicar, disse, não, o que foi feito foi dessa forma. E eu falei, e agora? Ele falou, tem que acertar. E ainda, além disso, ainda tem as coisas lá do frigobar que tem que acertar também. Falei, o quê? Aí me lembrei do quê? Oração, jejum.
Falei, Senhor, eu vou entrar no jejum agora. Algumas situações que Deus permite é para levar a tua fé a crescer. Eu ouvia muito, Deus supre as necessidades, Deus manda a bênção, Deus sustentou o profeta. E agora Deus estava dizendo, eu quero te mostrar isso na prática. Você vai viver milagre. E para isso eu preciso te levar por esse caminho, porque você me conheceu de ouvir falar, mas agora você vai me conhecer de andar comigo. Irmãos, eu entrei no quarto e eu falei assim, só vou sair desse quarto quando o Senhor me responder. Não vou colocar comida na minha boca, não vou pôr nem água na minha... Irmão, porque não conheço ninguém no Brasil, não sei o que fazer. Você está numa situação, vou pegar minha mala para fugir do hotel, vai fugir para onde? Mesmo se eu quisesse fugir, vou fugir para onde? Falei, Senhor, estou numa terra que nem sei falar bem essa língua. Para onde eu vou, Senhor? Tu és o único socorro que eu tenho. Há momentos que Deus permite isso na tua vida, para que a tua fé venha a crescer, para que você venha a conhecê-lo. Cada um de nós, talvez você esteja passando por alguma situação, que talvez a tua fé está em conflito, mas eu quero te dizer para você, espere em Deus. Deus está levando você pelos caminhos desconhecidos, mas para fazer a tua fé crescer. O impossível vai acontecer. E quando eu fui orar, irmão, passei 24 horas trancado naquele quarto sem sair. Não tomei café da manhã, não fui almoçar, fechei aquele frigobar, não queria nem ver aquele frigobar. Em oração disse, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Quando foi no outro dia, irmãos, toda vez que eu descia no hotel para tomar café, eu conheci um senhor português que estava hospedado naquele hotel, e ele já tinha morado em Angola, e ele conhecia Angola. Então nós fizemos amizade, e ele me ensinava um pouquinho de português, e eu ensinava um pouquinho de francês para ele, e a gente criou amizade. E quando 2 dias ele não me viu ir lá tomar café, ele foi perguntar por mim no hotel se eu tinha ido embora. Aí disseram, não foi embora ainda não, está lá. E ele interfonou no quarto onde eu estava, e disse, por que você não está na hora do café da manhã não te vejo, na hora do almoço não te vejo, achei que você tinha ido embora. Eu falei, não fui embora, ainda estou aqui. Mas por que você não está aparecendo? Eu falei, porque eu estou jejuando. Mas por que você está jejuando? Ele foi perguntar para mim, qual é a razão desse jejum? Aí eu contei a história para ele, a situação para ele, e foi a resposta do Senhor na minha vida, naquele lugar. Ele falou para mim, deixa comigo aqui, eu vou ver o que eu vou fazer. E ele foi lá, acertou tudo, e ainda pagou mais 2 semanas. Aleluia. E ele me telefonou e disse, pode descer, que eu já conversei, já paguei, e ainda já paguei 2 semanas para você, só que só vigia naquele frigobar, porque irmãos, ali eu conheci o Deus que supre as necessidades, Jeová Jireh, Deus da nossa provisão. Eu tinha ouvido falar dele, mas ali eu o conheci. Deus muitas vezes permite situações que vai te levar a lhe conhecer. Por isso Jó vai dizendo, antes eu te conhecia, mas te conhecia de ouvir falar. Mas agora de andar contigo. Por que agora? Porque depois de ter passado por aquela experiência, algumas experiências que Deus permite que eu e você passemos, talvez seja com lágrimas, mas é para fazer você crescer. Algumas situações impossíveis que Deus permite que você enfrenta, porque muitas vezes quando nós temos uma dificuldade, irmãos,
a gente sabe que alguém pode nos ajudar na dificuldade. Mas quando você percebe que essa dificuldade se transformou numa impossibilidade, e nesta hora você consegue entender que só Deus. Esses dias eu recebi um comunicado, um pedido de socorro de uma família. Antes desse fato acontecer, a irmã, a sua filha, ela ia fazer uma cirurgia que diminui o estômago, bariátrica, e ela pediu oração. Falou: ora pela minha filha que vai passar por essa cirurgia. E nós oramos a Deus. E o que aconteceu? Ela foi e fez a cirurgia. Uma semana depois de ter feito a cirurgia, ela começou a sentir muita febre, passando mal, não conseguia nem tomar os líquidos, né, que ela passava mal, febre, e chegou uma hora que não aguentou, levaram ela, acho que 10 dias depois, levaram para o hospital, e o hospital deu uma medicação, voltou para casa, mas 10 dias depois ela não suportou, levaram para o hospital, e o médico que tinha operado ela estava em viagem. Aí quando ligaram para o médico disse assim: não, peraí, interrompeu a viagem, voltou para ver o que estava acontecendo, e quando foi examinar ela, percebeu que o médico, na hora que fez a costura, deixou um ponto solto, e aí foi escorrendo e deu infecção generalizada. E o médico disse: eu não sei o que aconteceu. Levaram ela, entubaram ela, aquela situação toda, e o médico disse: olha, agora só um milagre. O médico disse para a família: agora só um milagre. E na sexta-feira eles me ligaram, e eu tinha ido pregar num lugar. Eu falei: olha, vou chegar muito tarde em São Paulo, vou chegar lá praticamente já meia-noite, mas quando eu chegar em São Paulo eu vou lá no hospital e nós vamos orar. E o Senhor me deu o Salmo 30 para nós orarmos por ela. E o Senhor me disse assim: ainda que os médicos dissem que só um milagre, eu sou Deus especialista em milagre. E Deus me disse: você vai lá no hospital e você vai profetizar a ressurreição para ela. E eu cheguei na madrugada no hospital. Até eu estava preocupado, será que vão me deixar entrar? Quando eu cheguei, falei que quarto que eu ia, da UTI, aí eu falei quarto 31, irmãos, nem me pediram documento, nada, porque já tinha dado autorização, o hospital já tinha dado autorização que qualquer pessoa da família que pudesse visitar ela, podia visitar, como se despedir dela, porque o hospital sabia que ela ia morrer. O médico disse: olha, não temos jeito, já fizemos tudo, medicamos isso, medicamos aquilo, e ela está só pelos aparelhos, e o corpo dela não reage a nenhuma medicação. E quando eu entrei naquele UTI, junto com a mãe, junto com a irmã, nós começamos a orar ali, oramos o Salmo 30 e profetizamos a ressurreição. Eu disse: Senhor, que esta palavra se cumpra na vida dela agora, faz a alma dela se levantar da sepultura, livra ela da cova, assim como diz a tua palavra. E quando nós oramos ao Senhor, 3 dias depois, ela foi, tiraram ela na intubação, abriu os olhos, o corpo começou a reagir. Uma semana depois, ela foi para o quarto, para a glória de Deus. E quando o médico acompanhando, e o médico louvando a Deus, dizendo: olha, a sua evolução é um milagre, é um milagre, é um milagre. E por fim, sabe o que o médico disse? Na verdade, o médico olhou para ela e disse assim: olha, ela falou para mim depois, o médico disse assim para ela assim: olha, na verdade, o teu caso não foi um milagre, o teu caso foi uma ressurreição que você viveu. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar contigo,
Nós temos ouvido Deus das causas impossíveis, mas é uma coisa você ouvir Deus das causas impossíveis, outra coisa você conhecer, andar com Deus das causas impossíveis. Por isso eu quero te incentivar a confiar no Senhor. Seja como Jó, não desanima diante de tudo que está acontecendo. Eu sei que cada um na sua gravidade ou no seu grau tem os seus problemas, mas em tudo Deus está nos ensinando alguma coisa. Deus está querendo fazer a tua fé crescer, a tua fé avançar. E eu quero te dizer, o milagre vai acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado, e você vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não é só de ouvir falar, mas agora de andar contigo. Amado, o homem que passou por tudo, perdeu, e no capítulo 42, Deus chega, Deus vira seu cativeiro, Deus restitui tudo para ele. Esse homem disse: eu te conhecia, mas era no superficial, mas agora te conheço de andar. Amém, irmãos? Deus quer te dar grandes experiências, e essas experiências vai levar a tua fé a crescer. Essas experiências vai levar você a se tornar inabalável, porque os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Curva a tua fronte. Oh Pai querido, obrigado, Deus de poder, Deus de graça, Deus de milagre. Senhor, tu conheces o coração do teu povo que está aqui, daqueles que estão participando desta campanha. Pai, não é em vão o Senhor tem trazido esta palavra no nosso meio, porque o Senhor de alguma forma quer nos fazer crescer. Faz-nos crescer, opera milagres, Senhor. Faz coisas, ó Pai, que não venha a restar nenhuma sombra de dúvida que foi a mão do Senhor quem fez, que foi a tua mão. Nós não queremos só te conhecer de ouvir falar, mas queremos te conhecer de andar contigo, Pai querido, se manifesta na nossa família, se manifesta como Deus que salva, como Deus que liberta, como Deus, aleluia, que resgata. Manifesta-te nas nossas vidas como Deus que restitui, como Deus que cura, como Deus que opera milagre. Oh Senhor, não precisamos estar em multidão para que o Senhor venha operar. O Senhor simplesmente busca o coração que crê. E se há alguém que crê aqui, aleluia, nessa noite, que o milagre venha acontecer e o teu nome seja glorificado. Abate o gigante que se levanta contra nós. Vira, Senhor, o nosso cativeiro na terra. Mostra, Senhor, a tua grandeza. Opera, Senhor, milagre nas nossas vidas e faz o teu nome ser glorificado. Nós não queremos te conhecer só de ouvir falar, mas queremos te conhecer de andar contigo, Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está aqui e tu nos dará a oportunidade a cada dia te conhecer e o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Eu estava aqui ouvindo